perde para mudar o plano de trabalho, para mudar o arranjo, para fazer uma aprovação no CIF, para garantir o processo na cláusula de 182 do Parque Estadual do Rio Doce. Quer dizer, então nós temos... Da 168, nós aprovamos o relatório de avaliação ecológica rápida. Aprovamos, que apresenta não ter nexo causal conclusivo. Aquele relatório objetivamente diz, olha, não dá para concluir que teve nexo causal na biodiversidade terrestre, por uma série de fatores, não diz que não tem impacto, mas é inconclusivo, e nós aprovamos. Juntos, a Renova também concordou, estamos avançando no plano de conservação. Então, não tem cabimento dizer que na CTBio houve, em algum momento, 2 pesos, 2 medidas. Mas é óbvio que a gente compara tecnicamente o fornecedor. Né? O cara está fornecendo água, é o fornecedor, eu que escolho. Um cara leva uma água boa, outra água ruim, quem bebe a água, quem fiscaliza o fornecimento da água, compara o fornecedor. Cobra do contratante, mas compara o fornecedor. Né? E a Rede Rio Doce Mar, o programa, né, de monitoramento da biodiversidade aquática, é o melhor que vocês têm. Juliana, não é good science, não, é very good science. O que os caras montaram no relatório da rede para evidenciar impacto, do ponto de vista metodológico, é excelente. Ninguém me diga, vai conseguir, a não ser que me mostre, mas eu acho difícil alguém promover uma metodologia de evidenciar impacto melhor do que os caras elaboraram e construíram. Eu também sou especialista em análise de impacto, só para constar. O que eles fizeram? Eles pegaram todos os parâmetros daquele calhamaço que é o TR4, uma loucura, né, que vai da bactéria à baleia, pegaram aquilo tudo. Chamaram de parâmetro tudo que deu alteração, alguma coisa que está alterada. Alguma coisa que deu alterada em relação a um background, a um dado de literatura, a um controle. Ó, alterou é um parâmetro que merece investigação. Aí faz um teste estatístico, colocando na análise estatística o rompimento. E chamaram, então, de evidência de impacto. Onde houve traço de elementos do rejeito, ou traço de elementos que o rejeito mobilizou na calha do rio, chamaram de nexo causal. Quer dizer, eles têm nexo causal, tem evidência de impacto e tem uma metodologia super robusta para demonstrar isso, bem caracterizada, com hipóteses e testes de hipóteses claríssimos. Né? Pode ser que a escola clássica aí de análise de impacto, de Eyas Rimas, dos especialistas de análise de impacto, estejam muito acostumados de analisar impacto que não aconteceu, analisar impacto potencial, que é escola comum no Brasil, né? Porque não temos muitos exemplos de impacto real e depois analisar o impacto que aconteceu. É muito raro isso, é pontual. Nossa escola é pobre nisso. Né? Mas, de fato, o que a rede propôs em termos de metodologia para evidenciar e propor um nexo causal é muito bom. É claro que tem um erro aqui, numa planilha aqui, um dado errado ali, o estudante anotou errado ali. O próprio peer review de vocês não traz importantes questões críticas ao processo. Então, assim, o trabalho é bom. Agora, se ele é caro, eu não sei. Onde que está o ruim, eu não sei. Essa dificuldade da Renova de apresentar os motivos é um pouco preocupante também. E a gente precisa superar ela. Né? Então, é um volume de dados robusto. A Gabriela falou isso, não pode comparar o PMQQS com os dados da rede, é muito mais complexo, é muito mais denso, é muito, muito mais. Né? Mas é bom que seja assim, porque é um desafio, né, à altura. Né? Então, seria importante, talvez, né, a Juliana, né, repensar a fala dela, né, que incomodou alguns técnicos, né, a Renova repensar essa posição dela, para falar que não, que tentou avisar a coordenação sim, que é isso mesmo o jeito, né, que o formato daqui em diante vai ser esse mesmo, que não tem uma autocrítica no processo, né, eu acho que seria importante essa revisão. Né, mas, assim, para fins de encaminhamento e para conclusão da minha fala, eu não vejo como continuar a revisão do TR4 nesse clima, nessa condição, né, como está. Então, realmente, tem que ser suspensa a revisão do TR4 até que a gente saiba como vai se dar a continuidade. Saiba na prática, né, não no projeto. Então, o encaminhamento é que realmente fique isso em suspenso. Né? Se a Renova conseguir reconsiderar e manter, eu acho que a gente pode ter uma boa notícia.
Ficou mudo. Acho que ele travou. Travou, Fred. Alô, Fred. Pessoal, só um instantinho. Logo após o Fred, eu vou passar a palavra para o Joca e depois a Fundação Renova, ok? Eu acho que como a Renova tomou essa decisão... Oi. Fred, a sua fala ficou travada durante quase 1 minuto. E agora, voltou? Sim, perfeitamente. A última coisa que a gente ouviu você falando foi sobre talvez a gente tenha uma boa notícia. Para você retomar o ponto aí. Talvez tenha uma boa notícia na Renova reconsiderando essa rescisão, né? Agora, é do livre-arbítrio da Renova, né? Uma decisão, não é nenhuma pressão, nenhuma exigência, é uma sugestão para garantia do trabalho, né? Essa seria a boa notícia, né? Agora, em relação aos editais, como a Renova tomou essa decisão, acha que é o melhor fazer dessa forma, né, seu livre-arbítrio definiu o fornecedor, a forma, eu acho que a CETEBIM não deveria participar desses editais, né? Nem dar ideia, nem contribuir. Pode ver a apresentação, se der tempo hoje, ótimo, esclarecer alguma dúvida, mas de forma alguma, a CETEBIM tem que aprovar, só vamos fazer isso se a CETEBIM aprovar. Não, a Renova deu andamento nos seus editais, como ela acredita que seja bom, e tão logo os editais estejam concluídos, os pesquisadores contratados, os termos de cooperação assinados, enfim, os pesquisadores prontos para entrar em campo, né, a gente retoma, então, a revisão do TR4 e dá continuidade às análises, aguardando aí o próximo relatório. Se for muito rápido, dá tempo de fazer no próximo ano, ou se essa transição de rescisão garantir mais um relatório, a gente teria o relatório anual, né, depois o seguinte, né, mas eu não vejo assim nenhuma justificativa, até mais nesse clima, que a CETEBIL opine sobre esse formato de editais. Não, ele é da Fundação Renova, decide, ela conclui, ela faz, ela, né, financia. Quando tiverem os pesquisadores prontos, está aqui o pessoal que vai executar o trabalho. Aí a gente retoma com esse grupo, né, talvez com a contribuição de quem já esteve, pode ser os mesmos, o processo de revisão. Né, esse seria o encaminhamento e espero que a gente supere bem essa crise, porque realmente, né, os impactos estão identificados, né, tão claros, né, e isso está demonstrado, eu acho até nas falas da própria Renova, né, a própria Renova reconhece isso, eu acho muito bom, e para reparação a gente não precisa de novos estudos. Os estudos que a rede deixa aí como legado, mesmo saindo de cena, são suficientes para as propostas de reparação. Muito obrigado. Joca? Ô, Karina, tem a fala da Simone também, que está com a mão levantada, por gentileza. Estava antes de mim, inclusive, Karina. Ô, Karina, qual que é a ordem aí? Gente, ficou mudo ou só está para mim mudo? Está mudo também para mim. Ei, gente, desculpa. É porque o Joca vai complementar a fala do Fred. É por isso que eu coloquei ele. Mas logo depois é a Simone, o Vinícius e o Júnior. É porque tem muita gente inscrita, é por isso que está demorando um pouco para falar. Ok. Karina, eu vou ser breve aqui. Fred, acho que me senti bem representado nas suas palavras, mas eu discordo de algo. Assim, eu acho que um edital não pode ser elaborado pela Renova. Isso nos cabe. Isso está lá na cláusula 165, Carlos Senac, e essa coordenação, inclusive, cabe ao ICMBio trabalhar o termo de referência junto com os demais órgãos ambientais para avaliar o impacto na biodiversidade. Faz parte da cláusula 165. Então,
não dá o livre-arbítrio à Renova de fazer o edital como ela acha que deve ser da cabeça dela. Acho que isso é uma participação efetiva nossa e, assim como foi o da FAPEMIG, a gente participou da discussão via IEF, com nota técnica do IEF, e, bom, redundou nisso que todos nós sabemos, né? Nada feito em Minas Gerais. Nós temos uma pauta paralela que eu acho que é importante e que deveria ser mantida, inclusive porque vai esclarecer muitas das afirmações feitas aqui pela Renova, de que os dados são inconsistentes, são incompletos, e há falhas. E nós tínhamos uma agenda que ficou suspensa, que era os dias 8, 14 e 16, para discutirmos os resultados do segundo ano, do relatório semestral, junto com o relatório anual, ou seja, um update do ano que nós analisamos. Então, eu sugiro que a gente mantenha essa agenda próxima, alongando um pouco o prazo agora, por conta de estar tudo em cima, e nessas reuniões nós teremos a oportunidade de estar discutindo junto com Renova e a rede Rio Doce Mar, aonde estão as alegadas inconsistências. E com essa atualização, nós teríamos condição de avançar no termo de referência 4, cuja responsabilidade consta na cláusula como ICMBio, com a participação dos demais órgãos ambientais. Então, é minha sugestão de encaminhamento para essa questão. Seguimos com a nossa pauta técnica, que nos dará respaldo para avaliar o TR4 lá na frente, e ainda sugiro que a gente trabalhe uma nota técnica dessa Câmara Técnica ao CIF, relatando o que está acontecendo, porque, de fato, de direito, nós não recebemos nada da Renova, nenhum comunicado oficial da Renova de que estava suspenso o monitoramento, o acordo com a FEST, apenas através dos parceiros, de terceiros e da mídia. A CTBio nada recebeu até o momento e seria importante que viesse algo da Fundação Renova, de fato, dizendo se é motivada, imotivada, quais são as razões que levaram ela a isso, e aí, em cima disso, nós faríamos uma nota técnica ao CIF relatando os riscos que estamos correndo de paralisação desse processo premeditadamente pela Renova. Câmbio. Passo a palavra para a Renata para responder os 4 anteriores. Oi, gente. Tem um ponto que eu preciso responder, que ainda não foi respondido, ainda foi uma questão colocada lá atrás pelo Gustavo Almada, que voltou agora. Sim, a gente faz parte do acordo de cooperação, uma gestão de dados, né, houve todo um investimento em infraestrutura, em equipamento, em adequação de salas, treinamento de pessoal, instalação de uma estrutura, para que a gente não tivesse problemas e que essa gestão dos dados pudesse acontecer. Infelizmente, o prazo o cronograma era junho desse ano, até o momento a gente não teve a entrega, mas sim, Gustavo, foi feito todo um aporte, todo um planejamento de gestão de dados. Esses dados, de fato, não conseguiram ser gerenciados dentro desse universo até o momento. Roberto, né, aí Fred, né, a questão do especialista, que eu me referi especificamente ao Joca, em análise de impactos ambientais, e dizendo que eu também não sou, né, no caso, foi no sentido da educação, como o Fred disse, da escola clássica e formal. E isso vem de uma discussão que a gente teve na reunião anterior, da nota técnica, sobre a questão de avaliação de impactos, né, da necessidade de especialistas do ponto de vista formal, na composição das equipes para a avaliação de impacto. Foi nesse sentido, jamais desmerecendo a experiência em análise de impactos, né, ou também, Roberto, né, não me referi a você ou ao Fred, de modo algum. A minha referência foi específica porque vem de uma discussão que a gente já teve, né, eu e o Joca, na reunião anterior sobre a nota técnica. E trazendo aí sim, quando eu falei com a fala do especialista, foi no sentido da escola formal e querendo reforçar, na verdade,
sem trazer demérito, mas reforçar a necessidade de especialistas acadêmicos, aí no caso, né, formais, clássicos, como disse o Fred, para o processo. Nós não temos dentro do projeto, dentro da equipe e no desempenho das atividades do PMBA. Em relação à questão dos pesos e duas medidas, eu chamo a Juliana, por favor, para que ela se pronuncie, uma vez que a fala foi dela. Eu acho que eu fui mal interpretada. O Vinícius começou dizendo que a Renova tinha 2 pesos e 2 medidas com seus fornecedores, não é bem assim, tá? E aí, só esclarecendo para o Joca, o PMQQS evoluiu muito sim, mas nós trocamos diversas pessoas do laboratório que não apresentavam um desempenho adequado. Então, apesar de ser o mesmo laboratório, equipes de campo e equipes de laboratório foram trocadas, e agora a gente fez uma revisão do escopo do PMQQS que era necessária, e o laboratório que vai executar o PMQQS é outro, porque a gente busca sempre aprimorar na qualidade. Em momento algum, eu coloquei em dúvida a capacidade e a competência técnica para analisar os relatórios e os dados e as informações técnicas que chegam. O meu ponto aqui era, como o próprio Vinícius sugeriu, que nós temos dados que são muito ruins e que a Renova busca em rever esses dados, e isso às vezes, quando o próprio dado não é ruim, o próprio relatório é refutado. Em outros casos, isso não acontece. Eu não fui específica em relação à CTBio, e a minha fala aqui trouxe exatamente uma visão ampla do sistema CIF, tá? Das câmaras técnicas em geral, e coisas que em outros relatórios de outros programas, em outras câmaras técnicas, não seriam aceitos, nessa câmara era aceito porque houve um entendimento técnico de que era bom. Eu só quis aqui exemplificar que, às vezes, divergências técnicas acontecem. Em muitos casos, isso leva à não publicação de um relatório, à retirada de alguns dados. Eu não estava aqui, neste momento, colocando em dúvida a capacidade técnica da CTBio em avaliar esses relatórios. Acho que houve um entendimento equivocado da minha fala, tá? Fred, o encaminhamento que você deu, né, será levado para a Fundação Renova e a gente apresentará uma resposta formal. Joca, a comunicação da rescisão, né, eu entendo que a gente pode, lógico, encaminhar um documento, mas foi colocado claramente aqui, né, inclusive os termos usados. Eu disse no início que estaria compartilhando exatamente a comunicação que foi feita para a FEST, e detalhe, foi dito aqui que a comunicação foi via ofício, não foi. A comunicação para a FEST Rio Doce Mar foi feita via reunião, e inclusive foi elogiado a maneira como foi conduzida, e foi gravada essa comunicação, só depois que nós encaminhamos o ofício. E não foi feito antes dessa comunicação para a FEST, para a Rede Rio Doce Mar, a comunicação a ninguém. Ninguém ficou sabendo antes do que eles essa comunicação, e essa foi uma estratégia colocada em justamente acordo com o acordo de cooperação. Os primeiros a saberem disso teriam que ser, sim, a Rede Rio Doce Mar, e depois os demais seriam comunicados. Lamento se a tentativa de uma comunicação pessoal foi mal interpretada, Fred. Eu tentei eu mesma comunicar a você, e por isso fiz o contato. Lamento que isso tenha sido mal interpretado, e nenhuma comunicação formal foi feita, de fato, antes de comunicarmos a FEST, devido às questões do acordo de cooperação, onde ela teria que ser a primeira a saber. E foi feita pessoalmente, né? Eu digo, na comunicação virtual. Não foi feito por ofício, não. E aqui, entendemos que colocamos os termos claramente, né, Joca? Podemos, lógico, encaminhar um ofício sem prejuízo, mas a comunicação está feita. E colocado claramente que foi uma rescisão imotivada.
qualquer outra discussão aqui não justifica propriamente, né, essa questão. A rescisão ela é imotivada conforme previsto e colocado no acordo de cooperação. Acho que era isso. Não sei se Renato, responder alguém. O Fred, me permita só complementar aí a fala do Senac, Renato. perdão. Tá certo, Senac, desculpa. O Joca comentou a cláusula 65, né? Mas ela diz exatamente o que eu comentei, né? Cabe, a cláusula deixa muito claro que cabe à Fundação elaborar e implementar as medidas, e cabe, no caso ele foi específico, esse MIMBI, por isso que até teve que colocar de forma específica, orientar e supervisionar. Né? Então, não difere em nada do conceito que se aplica ao TAC como um todo. Né? Aí essa interpretação que orientar significa ser responsável pelo TR4, ela pode ser, né, passível realmente de interpretação. Mas eu reforço que a responsabilidade, né, primária é da Fundação. Obrigado. Obrigado, Senac. Por isso que não cabe à CTBio nenhuma aprovação ou reprovação desse processo aí de editais que vocês estão defendendo e querem pôr em curso. Mas acho que ele está falando em relação ao TR, tá, Fred? Acho que é isso, né, Senac? A questão, Fred, quando a gente busca essa discussão, é para que a gente possa avançar, né, nas medidas e nas ações já alinhados, para que a gente não tenha depois um possível retrabalho, né, de uma questão que não foi identificada, né, ou questionada, né, pelo sistema CIF, e a gente tenha com isso, né, um retrabalho. Né, mas a intenção, quando a gente compartilha e busca essa construção conjunta e essas validações intermediárias, é para que a gente possa avançar no sentido de, quando a gente tiver a entrega final, ela está já alinhada com as expectativas e com os entendimentos, né, com os atores envolvidos, né, no sistema CIF. Sim, vamos seguir a fala aí, mas esse entendimento não é a forma como a CTB tem trabalhado, mas eu acho que ele é muito importante para a gente redirecionar nossos esforços. Né? Realmente cabe à Renova, ela segue lá. E não depende, porque é comum, às vezes, a CTB tem que aprovar o plano de trabalho, não sei o que lá, não sei o que lá. Não tem que aprovar, né? A Renova é responsável e pronto. Ok. Fred, desculpa, mas isso tem que estar alinhado com o TR4, tem que ter a nossa orientação, supervisão e tudo. Como disse o Senac, pode se interpretar de forma distinta e cada um vai tentar assumir a sua responsabilidade, né? Eu, sinceramente, acho, nesse momento dessa desconfiança que temos e como um dos coordenadores dessa cláusula, não me sinto nem um pouco confortável deixar na mão da Renova apresentar editais para substituir o que nós temos hoje. Isso foi fruto de muita discussão. Foram reitores ao CIF, acompanhado dos diretores da Renova, que já não são mais os mesmos, Marcelo não sei o quê, que era da Vale. Os reitores foram ao CIF e foi referendado por todos que esse mecanismo era o melhor, o mais isento de gente que já trabalhava. Não vou voltar ao tema, acho que estou me sentindo muito desconfortável com essa condução. Gostaria que ela fosse, inclusive, depois numa reunião interna nossa. Câmbio. Tá, a gente pode deliberar isso depois, Joca, mas é um outro momento mesmo, cara. Eu acho que essa construção participativa, ela virou uma chave, entendeu? Nós estamos em outro momento agora. Mas, enfim, a gente delibera depois sobre isso. Fred, só o Iema falando a posição, o Iema corrobora a posição do Joca, porque esse processo que foi a Renova tem essa prerrogativa de elaborar, ela tem a obrigação de elaborar, orientada pelo ICMBio e pelos demais órgãos ambientais, a cláusula diz claramente isso. Fato corroborado que, depois de inúmeras propostas reprovadas pela CTBio, do programa, desse monitoramento, a gente fez o TR4 e foi esse fato corroborado pelo CIF através da deliberação, ou seja, o CIF
através de deliberações, ele considera o TR4. Então, se essa fosse a deliberação do CIF, que não é a CTBio que vai fazer, o CIF não teria aprovado o TR4. Então, o TR4 está aprovado, e no próprio TR4 diz que nós, da CTBio, iremos revisar o programa. E, além disso, assim, eu acho que... então, eu não acho que essa função só da Fundação Renova, pelo contrário. Eu acho que nós estamos na cláusula, inclusive, que tem que ser orientado pela CTBio, fato corroborado pelo CIF, quando aprovou o termo de referência 4, e também quando aprovou a deliberação CIF 279, que obrigou a Renova a apresentar uma continuidade de monitoramento por 5 anos. E a Renova agora, sem motivo, está cancelando esse contrato, está quebrando essa cláusula, essa deliberação 279, que deveria ser monitoramento por 5 anos sem interrupção, né? Com a mesma pessoa, foi a rede do CIMAR que foi apresentada oficialmente para a gente, justamente porque a gente sabe que essa questão da falsa interrupção não existiu até hoje. Se existir, vai ser uma coisa inédita dentro do sistema CIF, porque até hoje não existiu. Então, eu também corroboro com a ideia que é muito perigoso, e também não me sinto confortável em deixar na mão da Renova o plano de monitoramento da biodiversidade aquática, porque até hoje a gente não conseguiu receber nada de qualidade com relação à proposta de levantamento do TNBA. Tanto que o TR4 foi construído por causa disso e aprovado pelo CIF. Eu posso responder uma fala do Vinícius, por favor? Não, eu posso responder uma fala? TR4, Vinícius, e a rede TR4, muitos caíram. Fred, a sua fala está cortando. Fred, não deu para entender suas colocações. Não, eu acho que eu caí aqui. Não, vamos seguir a pauta, cara. A gente avalia depois. Posso seguir com as inscrições? Pode seguir, Karina, com as inscrições. Vamos lá. Tá joia. Eu vou passar a palavra para Simone, depois o Júnior, Vinícius e Mariângela. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Simone, eu sou da comunidade quilombola de Degredo, né? Eu sou quilombola, também sou bióloga, e eu acompanhei vários trabalhos desde o rompimento da barragem aqui na minha comunidade, né? Então agora eu vou falar como atingida, que a Rede Rio Doce Mar, até hoje, foi a empresa, a instituição que transferiu de forma clara a nossa percepção comunitária, ou seja, de forma técnica, né, o que a gente já via, a nossa insegurança na pesca, insegurança no mar, né, em relação a banho, e outras coisas mais, né, como todo mundo sabe, a história da nossa comunidade é uma história de muita luta, né, eu faço parte da Comissão Quilombola de Degredo, né, que está aí representando em várias CTs, né, o Joca me conhece muito bem, né, o Toninho também, e alguns outros, e também faço minhas as falas do Toninho em relação ao Joca, né, que é um excelente profissional, né, Joca, queria dizer para você que você não apresenta somente o conhecimento técnico para avaliar, e sim também o conhecimento de causa e vivência, né, porque a gente sabe que você está dentro do processo, né, e principalmente em regência, né, nessa área, então você não só tem o conhecimento de avaliar esse impacto, como também tem um conhecimento de vivência, tá? Então, assim, a palavra da Renata foi uma palavra muito profunda, que até eu fiquei chateada, né? Não gostei. E já falando em relação à Rede Rio Doce Mar, ela conseguiu transferir o impacto que a gente vive, ela conseguiu, porque a Renova ela sempre cobrou nexo causal, né? Foi sempre a desculpa dela, isso aqui não tem nexo causal, a água que eu estou transferindo para vocês que nós estamos dando é como se fosse um favor, né? E quando uma empresa conseguiu esse nexo causal através de relatórios, através de muita experiência desses profissionais, né? Aí a Renova vem, né, e desfaz esse contrato, né, e rescinde. Então, para nós, como comunidade, como representante hoje da comunidade de Degredo, aqui nessa CT, é uma perca muito grande,
né? A gente fica muito triste, não entendo o porquê, né? Até a fala do Carlos, do Senac, que falou que, da forma que não funciona, não funciona da forma que deveria, é normal romper. Então, que forma deveria funcionar? O que seria favorável, então, para a Renova para que não seja rompido, né, esse contrato de uma empresa em que as comunidades se identificam, né, através dela, né, que é a Rio Doce Mar, né? Então, assim, mesmo com todo esse contexto, né, eu gostaria de fazer um apelo, que eu não sei como é que vai ficar agora essa questão, né, igual já foi feito o apelo por parte do Fred, e que esses relatórios não se perdessem. Porque, na realidade, igual eu falei, hoje eu vejo que, realmente, não desmerecendo as empresas contratadas pela Renova, embora nós vivemos muitas coisas aqui, que, um exemplo, foi vários laboratórios que foram contraditórios, né, o que realmente foi feito no campo, eu falo isso com propriedade. Quando o Emerson falou em questão a 2 pesos e 2 medidas, foi porque ele transferiu a fala da comunidade, né, através de fatos. Como, não sei se vocês da Renova aqui estão aí acompanhando, nós tivemos casos de biólogas que distorceu totalmente o que foi feito em campo, e nem por isso essas empresas hoje, elas são retiradas da Renova, elas continuam trabalhando para a Renova, entendeu? Chegou o ponto da gente aqui na comunidade de Degredo, a gente não aceitar certas empresas dentro da comunidade, porque não são da confiança. Então, quando realmente a gente consegue, né, ver, através do trabalho da Rio Doce Mar, a confiança, né, a confiança por ser uma instituição independente, vocês vão e retiram isso da gente, né? Quando eles apontam aquele nexo causal que vocês tanto cobravam, aí hoje é retirado e vocês vêm me dizer que, como o Carlos falou, que quando não funciona do jeito que deveria, é normal romper. O porquê disso? Então, eu quero deixar a minha indignação e quero pedir ao pessoal da CTBio que não se deixe perder, né? Porque isso aí, as nossas expectativas são muito grandes em relação a esses relatórios, a esses estudos. Então, por favor, independente se for a Rio Doce Mar, se continuar, se não se for romper realmente, que for outra, mas que a CTBio não deixe se perder tudo isso, todo esse trabalho, que foi um trabalho muito importante, um trabalho grandioso, que transfere diretamente as nossas necessidades da comunidade tradicional. Eu falo por mim, mas eu acredito que as outras comunidades também, né, que conseguiu transferir esses nexos causais, comprovando, sim, né, o verdadeiro impacto. Então, por favor, esse é o apelo que eu deixo. Muito obrigada. Júnior? Eu vou ser rápido e sucinto e breve e seco também. Eu acho o seguinte, faço as minhas palavras do Fred, né, eu acho que ele externou muitas coisas que eu sempre pensei aqui. Agora, é o seguinte, na minha experiência, né, quando eu sento como IBAMA, às vezes para decidir questões técnicas e os atores, né, os chamados stakeholders, já vêm com advogado, eu tenho a visão, não estou fazendo juízo de valor, não, mas quando você traz advogado é porque tem uma demanda jurídica, né, para explicar que foi uma decisão imotivada, baseada numa cláusula, né, existente. Só que eu acho o seguinte, eu acho que a única maneira que tem de resolver isso, né, e eu não vou entrar no mérito da questão, tá? Mas eu acho o seguinte, que a Renova apresente um relatório detalhado e completo, isso é uma sugestão minha, né? Num prazo máximo de 15 dias, destrinchando, dissecando tudo o que ela discorda em relação às entregas feitas pela rede Rio Doce Mar. Tá? É a única coisa que eu tenho a dizer, porque qualquer coisa que for discutida aqui, nós vamos ficar, né, conversando, né, um discutindo com o outro, e aí, obviamente, né, quando vem a fala, muitas vezes, né, a fala é baseada na emoção, e aí a coisa começa a ir para um caminho que as relações, inclusive, elas se tornam difíceis, tá? Então, eu acho que não tem a mínima condição, assim, de ficar marcando reunião, tá? Não existe nem clima para isso. É a minha sugestão. Eu acho o seguinte, se a Renova, né? Eu vou reiterar, se a Renova fizer, ou ela faz uma, digamos, uma recondução, né?
digamos, reavaliação da decisão dela, mas eu acho que ela tem, a partir do momento, independente disso, eu acho que ela tem como obrigação formal, técnica, não estou falando jurídica, tá? O jurídico, nesse momento, para mim, não me interessa, tá? Eu sou técnico, né? A decisão foi motivada por uma questão jurídica, mas existe uma motivação intrínseca técnica, que é a nossa responsabilidade como uma Câmara Técnica acessória ao CIF. Então, é o seguinte, eu acho que eu daria um prazo de 15 dias para a Renova apresentar tudo o que ela pode questionar em relação às entregas e os produtos apresentados. Ok? É só isso que eu tenho a dizer. Ok? Ok, Júnior, obrigada. Vinícius e depois o Tarcísio. Rapidamente. É só entender, Júnior, acho que seria, mas a Renova já falou que foi sem motivo. Ela falou que a quebra do contrato foi sem motivo. Então, o fato é que está quebrando o contrato, que o único contrato que deu resultado, que está dando bons frutos, ele foi quebrado sem motivo. O que eu venho também agora, nessa minha fala, é também solicitar que a Renova reconsidere o pedido, porque a gente sabe que vai haver, sim, interrupção do monitoramento, pela experiência de tudo que a gente já teve nesses 5 anos, que a gente já viu nesses 5 anos. Então, a gente também vem falar sobre isso, além de que, você imagina que o investimento que a rede fez, ela construiu, ela teve, para atender o TR4, ela teve que construir laboratório, ela teve que capacitar o pessoal, ela tem toda uma estrutura gigantesca que teve que ser montada para poder fazer o estudo. Nenhuma outra instituição conseguirá, em curto prazo, fazer uma mobilização assim. Nem a rede conseguiu fazer uma mobilização lá atrás. Lá atrás, o primeiro produto era uma revisão bibliográfica. E quando foi feita essa revisão bibliográfica, esse produto, a rede foi se estruturando. Isso foi meses. Então, nenhuma instituição que entrar nesse momento terá estrutura capaz de fazer os trabalhos dentro da TR4. Então, além dos burocráticos, que eu acho que vai ter, né, de FAPEMIG, que tem 4 anos, além de vencer essa parte burocrática, tem essa parte que eu acho que é técnica, e nenhuma instituição conseguirá fazer esse monitoramento da forma que está sendo feito, de uma forma célere. Eu acho que vai demorar. Então, a solicitação que a gente faz é que continue o monitoramento até que seja viabilizado tudo isso, a proposta de alteração que tenha a ser feita. Mas o que não pode é ser interrompido, e aí desfazendo as deliberações aí do CIF e as deliberações que o CIF, da prerrogativa que o CIF nos deu a CTBio, através da aprovação do TR4, de participar desse processo. É isso. Tarcísio. Eu vou tentar ser breve aqui, gente. Eu vou só fazer um comentário, acho que um pouco puxado para a importância desse programa de monitoramento, da importância dessa Câmara Técnica, que muitas outras acabam resvalando e acabam usando o que é produzido aqui como inputs para que outras políticas, para que outros programas, para que outros atingidos, para que outras áreas sejam contempladas. Um caso muito claro e muito recente é o da deliberação 58, em que teve inicialmente a tentativa de interrupção dos AFs que são pagos a atingidos nas regiões da deliberação 58, em que não teve, que a Fundação Renova, apesar de nessa reunião ter dito que, né, reconhece o dano e o impacto, mas também não fez o recorte exato de onde está esse impacto, né? Mas o impacto, quando ele acontece no mar, existe uma série de dúvidas que são colocadas e existe também uma série de indicativos de impacto, de avaliações de impacto e de causalidades que foram encontradas, né, nesse estudo da rede.
E esses estudos eles servem de subsídio para a política indenizatória, para pagamento de AF, para inclusão em programa de recuperação socioeconômica, e muitas dessas questões e muitas dessas pessoas, elas estão passando pela situação de realmente não poder ter acesso, né, ao mar, à sua fonte, à sua matéria-prima, do seu trabalho, e isso tudo que acontece aqui, né, e não é a única forma de que existe de avaliação. A própria BHP, né, contratou a Hydrobiology também para fazer estudos. Então, existe uma série de atores que estão atuando nesse sentido, mas esse é um ator importantíssimo, e muitas outras decisões, elas são pautadas também pelo que é discutido aqui, pelo que é definido aqui. E uma forma de avaliação de impacto, né, que está sendo colocada também é essa avaliação desse contínuo, a avaliação de como que o ambiente se comporta, por isso que existe um monitoramento naturalmente. Então, o monitoramento por si só, ele já fornece subsídios para que se tenha, talvez não necessariamente uma inferência de impacto direta, o que é muito complicado, dado que é um sistema super complexo, dado que existem várias questões que podem trazer todos os tipos de interferências, mas, de qualquer forma, eu queria pontuar essas questões aqui, e até mesmo uma alteração na metodologia, uma alteração na pessoa que faz uma coleta de campo, que joga uma rede, já dá uma alteração num resultado de ictiofauna, por exemplo, né? O que dirá ter uma alteração mais complexa e que envolva toda uma nova estruturação. Então, eu queria só pontuar essa questão. Obrigada, Tarcísio. Pessoal que já falou, por gentileza, se puder abaixar a mão, eu agradeço, só para manter a ordem. E eu passo a palavra para a Fundação Renova. Se puder abaixar a mão. Eu vou responder a Simone primeiro, Simone. Simone, nada será perdido. Todo o material produzido, ele integra os dados produzidos de biodiversidade da biota aquática da Bacia do Doce, assim como outros estudos realizados na bacia, né, pela biodiversidade. Nada será perdido. Todo esse material é público, todos os dados são públicos, e absolutamente nada será perdido. Inclusive, estamos trabalhando numa questão de integração dos dados da FEST com os dados de outros trabalhos realizados, né? Então, absolutamente nada será perdido. Em relação à sua interpretação da minha fala do Joca, eu lamento sua interpretação, eu já esclareci a minha fala. Sobre o Vinícius, você continua afirmando que estamos desrespeitando a deliberação 279 do CIF. Não estamos. Nós fizemos a rescisão de um acordo de cooperação. O monitoramento, o atendimento à deliberação CIF 279 não inclui que ele tenha que ser feito esse monitoramento com a rede Rio Docimar. Né? Então, não há aqui nenhum desrespeito à deliberação 279-219 até esse momento. Assim, depois a gente pode conversar, mas o entendimento nosso é que há, tá? Se vocês não discordam, mas nosso entendimento é que há sim descumprimento da deliberação 279. Se a Renova não concorda, é outros 500, mas nós, aqui do IEMA, entendemos que há sim, porque a 279 tem 3, solicita a continuidade por 5 anos, e a Renova apresentou a continuidade com a rede do Docimar, e agora está rescindindo e terminando esse monitoramento antes do prazo. Não, então já estava descumprindo, né, Vinícius? Porque o acordo de cooperação era por 3 anos, não era por 5. Mas tudo bem, eu acho que não é o ponto de discussão aqui. Está correta, já cumpri. Então, eu não sei por que isso está sendo trazido para cá agora. Se essa é a interpretação do CTBio, né, desde o início, então está errada a interpretação da CTBio em relação à interpretação da Fundação Renova, e a gente deveria, então, discutir isso em outro âmbito. Né? Um âmbito de dissenso, então. Mas, vamos lá. Em relação ao que foi colocado de interrupção da revisão do TR4,
realmente a gente não entende essa tomada de decisão, isso só prejudica o processo, não há relação entre a continuidade ou não da rede Rio Doce Mar à frente do PMBA e a revisão do TR4. São processos independentes em todos os sentidos e deveriam ser, uma vez que a rede Rio Doce Mar não participará, em hipótese alguma, de modo deliberativo da revisão do TR4, conforme já foi acordado e colocado. Então, eu acho que isso só prejudica o processo. Esse entendimento de interrupção, para a gente, realmente não é claro. Em relação aos investimentos feitos na UFES, foram investimentos, sim, de reformas, infraestrutura, equipamento, feitos pela Fundação Renova. Não pela Rede Rio Doce Mar, pela Fundação Renova, através do acordo de cooperação com a Rede Rio Doce Mar. E por isso a nossa expectativa que esses pesquisadores e esses laboratórios, que têm capacidade, já receberam investimento e ficarão com esse investimento, né? É claro que todo equipamento comprado, todo investimento feito, ficará mantido o benefício, lógico, para as instituições de pesquisa. Por isso que entendemos que a participação dessas instituições na chamada pública é muito pertinente e importante, mas é uma decisão de cada um. Mas o investimento foi feito pela Fundação Renova. E os encaminhamentos dados aqui, né, pelo Júnior, né, não sei qual vai ser o encaminhamento final da CTBio, nós não iremos nos manifestar aqui, né, a gente pede prazo para manifestação. Acho que esse é o ponto que eu queria colocar. Eu não sei se a Fundação Renova gostaria de colocar algum outro ponto, adicionar algum outro ponto à minha fala. Alguém da Fundação? Que eu possa ter me esquecido? Não, Renata, eu só queria reforçar a importância da revisão do TR4. Eu acho que a gente precisa evoluir nesse assunto. Eu queria trazer esse ponto, que fique registrado, que a gente entende que a gente precisa realmente caminhar na revisão do TR4. Esse é um ponto que eu queria deixar aqui destacado. Ok, obrigada. Karina, tem mais alguma fala? Temos Maria Ângela, Antônio, Roge e Mirna. Então, fala os 4 e aí aí a Renova responde e eu vou para os encaminhamentos. Novamente, para todos, bem rápido da posição dos atingidos, o que já vem sendo discutido dentro da Câmara Técnica de Retomada da Atividade Pesqueira. Os atingidos têm uma preocupação muito grande que a Fundação Renova vem tendo uma predisposição, uma tendência a querer contratar o sistema C, como dizem os próprios pescadores, que são as empresas de consultoria que, infelizmente, os pescadores já conhecem muito bem no território de outros trabalhos anteriores, que nunca dão resultado, nunca são trabalhos que trazem propriedade à questão apontada dentro da pesca. Então, assim, primeiro ponto, corroboro totalmente com o Joca que, se vai ser a continuidade do trabalho perante uma contratação de edital, 2 pontos. Primeiro, não se interrompa e continue. E lá na frente, depois que o edital estiver pronto, depois que tiver tudo debatido, tudo alinhado, aí sim entre o edital. Então, primeiro, não ter a interrupção do pleiteia que os membros das instituições que façam parte da CTBio e que os atingidos têm confiabilidade da ética pública mantenham a questão de como vai ser esse edital, porque todas as contratações direta pela Fundação Renova ou Samarco estão vindo entidades, instituições e os trabalhos estão ficando muito aquém.
Os que estão sendo construídos, igual em outras câmaras, a gente tem a expectativa e está tendo alguns resultados positivos de realmente responder à demanda e os questionamentos do que está necessitando. O terceiro ponto, eu queria assim, Juliana, só para entender, eu entendo sua postura que você está falando, mas a Fundação Renova é muito grande. Então, eu queria registrar para a CTBio que a Fundação Renova, nos casos dos camaroeiros de Vitória, eles reconheceram que o impacto foi a proibição de pesca devido à decisão judicial. Inclusive, na última reunião, junto à Câmara Técnica, referente à retomada da atividade, quando foi questionado, e a Margarete do IEMA resumiu a pergunta simples, a Fundação Renova vai atender na retomada da pesca os camaroeiros, a resposta da Fundação Renova, que ela não reconhece, ainda não tem clareza, que ela acha que é um impacto indireto, porque o que foi impacto foi o juiz proibir. Então, os pescadores da área marinha, eles pedem urgência às câmaras técnicas que documentem, claro, a questão do impacto, porque para a Fundação Renova, na prática, na área marinha, a efetividade do reconhecimento são 9.900 e pouco, não vou lembrar de cabeça, requerimentos de tipo de reparação desde 2018, que até hoje não foram atendidos, de pessoas atingidas pela atividade de pesca, que compreende pescador que está dentro d'água, seja de subsistência, ou seja, o pescador profissional que comercializa o pescado, ou trabalhadores e trabalhadoras que trabalham na cadeia produtiva da pesca, no pré-pesca e pró-pesca, ou pessoas que dependem do peixe para fazer o seu empreendimento continuar funcionando. Então, na efetividade, não existe por parte da Fundação Renova um reconhecimento dos impactos na área marinha. Muito pelo contrário, se tem uma solicitação para o CIF para revogação da reconhecimento da deliberação 58, tem alguma coisa contraditória. Então, encarecidamente, a gente pede ao CTBio que mantenha o monitoramento, para mim é descumprimento, e o CTBio tem essa atribuição de avaliar de cumprimento ou descumprimento de deliberação, e aí uma pessoa que antecedeu, na hora que a gente é muito, como fala, vamos dizer assim, calmo, com a postura muito ética, parece que do outro lado está se furtando disso. Então, está na hora da CTBio realmente verificar o descumprimento ou não quanto ao monitoramento, se vai fazer na frente, lá na frente um edital, depois que ele estiver pronto, aí sim se substitui um monitoramento pelo outro e não uma interrupção dos programas mais importantes de uma grandiosidade, assim, de uma complexidade que vem sendo feito. Se ele tem falhas, a falha começa pela contratante. E no terceiro ponto, a parte costeira, litorânea e a marinha, o reconhecimento não está escrito e documentado. Nós temos os documentos que estão junto ao Ministério Público e todos eles, os acordos estão sendo assinados referente à identificação da área de proibição. E ele subentende que o impacto foi o juiz ter proibido a pesca. E não é essa a realidade. Nós temos os danos socioeconômicos da rejeição desse pescado, a total insegurança desse pescado, a diminuição da quantidade e toda a complexidade causada devido a essa lama estar lá no mar, toda ressaca causa problema. Então, o que está faltando, talvez, é já dar uma posição, e eu volto a pedir, CTBio tem que estar junto para responder o IBAMA e o IEMA, a ação civil pública, porque, infelizmente, a Fundação Renova só está, de agora em diante, seguindo o que está saindo mediante decisão judicial.
Obrigada. Passo a palavra para o Antônio Pádua e logo após o Roger. Oi, estão me ouvindo? Sim, Toninho. Bom, vamos de novo. Eu quero dar uma sugestão de encaminhamento aí, e vou dar meus motivos. Primeiro, está claro para mim, né, com todas as colocações e intervenções que foram elencadas até agora, que a Fundação Renova está tendo uma postura, eu diria, arrogante em relação a CT Bio. E, assim, eu tenho a impressão, né, pode ser que eu esteja errado, mas é uma impressão que todo esse processo, toda essa conduta, ela não foi amadora, ela não foi atrapalhada, né? Foi uma postura pensada, planejada, premeditada. Então, eu acho que caberia à CT Bio oficiar a Fundação Renova num prazo de 1 semana para apresentar as imotivações que levaram ao rompimento do contrato com a FEST, pedindo também que eles apresentem as estratégias para garantir a continuidade dos estudos e do monitoramento que está sendo feito. Uma sugestão que eu coloco. Obrigado. Roger. Vou ser bem rápido também, prometo. Só queria, acho que concordar com que a Renata falou, acho que teve mais alguém que comentou também, eu não peguei aqui, que independente dos encaminhamentos que a gente for tomar agora, o processo de revisão do TR4 não pode ser interrompido, tá? Ao meu ver, eu acho que a revisão ela já estava prevista, a revisão faz parte do TR4, esse aperfeiçoamento, e ele vai, com base nos resultados que a gente teve agora, essa revisão vai qualificar a continuidade desse monitoramento. Então, teve algumas falas assim, de não é o momento, vamos parar tudo, eu discordo, tá? Só queria deixar registrado que eu acho, independente do caminho que se tome, a revisão do TR4 ela é imprescindível e ela deve ser mantida na pauta. E apenas trazendo aqui um risco que vários colegas já trouxeram também, só para lembrar que eu também não vou fazer juízo de valor aqui do entendimento que se tem hoje de descumprimento da cláusula 279, mas eu diria assim que pelo histórico que a gente tem de contratações, de editais que já foram levantados, sim, essa nova proposição, a partir do momento, tá, e me corrijam se eu estiver errado, a próxima campanha que precisa ser feita agora já na estação chuvosa para garantir a continuidade dos monitoramentos, não tiver nenhuma equipe em campo, tá, isso vai aí sim vai se caracterizar o descumprimento. Então, assim, embora ele não esteja sob determinadas interpretações, então vamos partir do pressuposto que ele não está sendo descumprido hoje, o risco de avaliação de risco do projeto, com os dados que se tem na mesa agora, com essa rescisão com a FEST e com o processo de seleção de uma nova empresa, a partir do momento da próxima campanha, isso vai estar sendo descumprido, porque eu não vejo tempo hábil para colocar uma outra equipe em campo para analisar esses dados. Então, assim, é questão de meses para que esse descumprimento ocorra de fato. Fred, acabou os inscritos. Se você quiser falar. Então, eu vou fazer a proposta de encaminhamento, né, final, acho que são 1 hora, acho que não vai dar para apresentar os editais por causa do horário, mas a gente tenta remarcar para isso.
a não ser que alguém queira, né, continuar, mas eu acho que, né, já deu. Enfim, o que eu consigo absorver de tudo, né, para fins de encaminhamento prático, pode estar faltando alguma coisa, é um consenso, né, da CTB, que é o seguinte: solicitar formalmente que a Renova reconsidere a decisão de rescisão do acordo de cooperação técnica, a fim de garantir a continuidade dos estudos, sem perda de campo em estações, né, sem perder o período chuvoso, como disse o Roger. Então, que ela reconsidere a fim de garantir o campo, de garantir a pesquisa, né? Não que reconsidere e fique ad eterno, mas que reconsidere para não ter prejuízo, para não ter gap, lacuna de levantamento, né? Solicitar formalmente que a Renova reconsidere a decisão. Oi. Só uma complementação, por favor. Nós ainda estamos no período seco, não começou a chover e nenhuma coleta foi feita no período seco. Então, eu acrescentaria aí na sua colocação coletas ainda no período seco e no próximo período chuvoso. Garantindo coletas ainda no período seco e no próximo período chuvoso. Que a Renova apresente os motivos técnicos que justificaram a rescisão imotivada e que apresente a estratégia de continuidade do PMBA com cronograma em 7 dias. Então, seriam essas duas solicitações formais da CTB, pode ser uma só, com os dois eixos, né? Que reconsidere a decisão a fim de garantir a continuidade dos estudos, pelo menos nas próximas 2 estações, sem lacuna, e que apresente os motivos técnicos que justificaram a decisão imotivada, que apresentando ainda a estratégia de continuidade do PMBA com cronograma em 7 dias. Depois da gente provocar isso, acho que eu consigo mandar esse ofício amanhã, se for aprovado aqui, a gente vai esperar a resposta da Renova, e aí vai fazer uma reunião interna, onde a gente vai poder tomar as 2 decisões que foram apresentadas aqui, mas que não são consenso, né? Uma em relação à suspensão da revisão do TR4, né? Eu particularmente defendo que fique suspenso até ter a garantia da pesquisa, mas eu entendo os outros argumentos contrários. Acho que isso tem que ser motivo de uma decisão interna, mas depois que a gente receber essa documentação em 7 dias. E a participação ou não nessa estratégia de continuidade do PMBA, que é citada aqui como editais, né? Também não foi consenso. Eu também tenho uma opinião que foi falada, mas não é consensual. Então, a gente, depois de receber essa documentação da Renova, marcaria outra reunião extraordinária, interna, para deliberar sobre esses 2 outros pontos, né? Esse, a meu ver, são os encaminhamentos. Está aberta a palavra para ver se faltou alguma coisa. Câmbio. Me ouviram, gente? Ou caiu? Só questão... Pode falar? Espera aí, gente. Fred, ouvimos perfeitamente. Posso eu falar? peço que, por gentileza, quem quiser falar novamente, levantar a mão. Tá? Levantei a mão. Júnior, posso falar? Então, Fred, eu achei interessante sua abordagem, eu acho que é isso mesmo. Até bom que você reduziu o prazo, tá? De 15, o Toninho, né? Isso, não, ótimo, é isso mesmo. O Toninho, você falou 15, o Toninho falou 7 e eu fui pelo 7. Mas... Não, ótimo. Agora, uma das coisas que eu vou pedir, e gostaria de registrar, por favor, a Fundação Renova. Ainda pautamos por um bom relacionamento ainda na Câmara Técnica. Eu pediria, tá? Eu vou pedir uma coisa aqui, e obviamente que eu acho que a advogada está escutando aí, por favor, não argumente com justificativa jurídica da imotivação a uma demanda técnica que está sendo solicitada em 7 dias. Eu pediria, em respeito a todos os integrantes da Câmara, né, que a Renova atendesse isso, tá? Como um ato de boa-fé, tá? A gente está sendo... Eu sou muito transparente e claro em relação a isso, tá? Eu espero que não seja. Vocês sentem lá, decidam, mas, por favor, não devolvam isso
como uma questão jurídica apenas de uma cláusula de um contrato. Ok? Muito obrigado. É só isso. Mais alguém? Ficou claro, gente, no encaminhamento? Gilberto. Na verdade, é o Vinícius. Vai lá. Duas coisas, Fred. Eu queria entender quais são os pontos da reunião interna que eu acabei e não peguei. E eu acho que essa solicitação de decisão da revisão da reconsideração da Renova, eu acho que isso tem que ser solicitado formalmente ao CIF também, né? Que, como foi a deliberação 58, que o Tarcísio disse aí, que o CIF entrou, foi juridicamente e reverteu a situação, eu acho que a CTBio também deveria motivar o CIF, apontando todas as questões e problemas, que o CIF fosse oficialmente informado, que seja pelo menos informado e está pedindo a Renova a reconsideração. Porque se o CIF fosse encaminhado uma cópia, para o CIF ele também ser informado desse pedido da CTBio. E eu quero saber os dois pontos para a reunião interna, um para discutir a revisão do TR4, o outro ponto eu perdi. São dois pontos aqui. Um para deliberar sobre se fica suspensa a revisão do TR4 ou não, até a gente receber essa documentação, vai acabar ficando suspensa, né? E a outra é sobre a gente se abster ou não de participar dos processos dos editais sinalizados pela Renova, né? Tem alguns de nós, eu pelo menos, né, acho que só eu falei isso, né? Eu acho que o Júnior também, talvez, não sei, mas enfim, alguns de nós defendem que a CTB não participe desses editais. E outros, como o Joca, você mesmo, defendem que participe. Então, esse é o outro ponto a ser tratado na reunião interna. Uma vez que a Renova nos apresente a estratégia de continuidade, até melhor a gente ler qual que é a estratégia e tal, a gente decide se a CTB vai participar ou não, como vai participar. Seria o outro ponto da reunião interna. Em relação a consultar o CIF, Vinícius, eu não tenho nem nada contra, né? Mas aqui que todo mundo participou da reunião, está muito claro, eu vou mandar um ofício para a Renova com esse texto que eu acabei de ler aqui, posso até ler de novo, a Renova vai entender exatamente o que a gente está querendo, porque participou de tudo. Para submeter isso ao CIF, precisa de um arrazoado, precisa de escrever, né, o que exatamente a gente quer pleitear ao CIF, fazer um histórico, escrever uma nota, né, que seja uma nota técnica com se for uma solicitação de questão jurídica, à comissão AIJ lá do CIF, IAGE, né, o IAGE lá do CIF, ou se vai ser uma minuta de deliberação, enfim. Aí eu preciso, como você está propondo, né, eu sugiro que você lidere esse processo para escrever um pouco esse histórico e, ao final, a recomendação ou questionamento ao CIF nesse sentido. Câmbio. Pode ser, não tem problema algum. A gente já tem isso escrito em vários documentos mesmo, é só reunir. Conta comigo, Vinícius. Então, gente, nós temos aqui, eu vou ler de novo o encaminhamento que nós vamos solicitar formalmente que a Renova reconsidere a decisão a fim de garantir a continuidade dos estudos, garantindo as campanhas dos próximos períodos seco e chuvoso, que apresente os motivos técnicos que justificaram a rescisão imotivada do acordo de cooperação técnica com a Rede Rio Docimar e que apresente a estratégia de continuidade do plano de monitoramento da biodiversidade aquática com cronograma, em 7 dias. Né? Depois e outro encaminhamento, fazer uma consulta ou uma recomendação ao CIF nesse mesmo sentido, né, do CIF se envolver nesse processo de garantia dos estudos. Né? Assim que a gente receber esse retorno da Renova, a gente, independente da posição do CIF, até porque lá não tem controle, mas a gente manteria a suspensão do TR4, né, até esse dia, mas aí deliberaria lá em definitivo como fica a revisão do TR4 e como que fica a nossa participação nessa estratégia que a Renova vai apresentar no documento, que já foi informado aqui, que são editais, né? Se a gente sentir necessidade de uma apresentação dos editais, que ficou faltando, né? Mas pelo tempo a gente pode pedir até que a Renova apresente os editais e depois a gente siga na reunião interna. Acho que talvez seja uma boa ideia, né? Entrega o documento, faz uma apresentação dos editais e a gente segue
na reunião interna, para também não perder essa apresentação que foi preparada e realmente seria interessante vê-la, né? É isso, gente. Está encaminhado? Alguém quer acrescentar? Posso me manifestar, Fred? Sim. Eu pediria 15 dias, por favor, devido a... Eu posso responder em 7 dias os 2 itens, o primeiro e o terceiro. Solicito 15 dias para o segundo item. Membros da CTB, principalmente o Toninho que propôs o 7, vamos fechar nos 15 dias? Acho que pelo horário aqui podemos fechar em 15 dias. Eu não estou de acordo, não. Eles já listaram aqui um monte de coisa, só botar isso num papel e encaminhar. 7 dias, para quem só se dedica a isso, eu acho muito tempo, inclusive. Eu também acho. O problema, Joca, é que nós não temos poder de polícia administrativa aqui. Então, quando a gente dá 7 dias ou 15 dias para a Renova, assim, se eu der 7 dias e a Renova apresentar em 15, né, eu não tenho um poder de polícia administrativa nessa situação, né? Eu acho que vale aí, Renata, então, a tentativa de tentar cumprir os 7 dias, né, o mais rápido possível. Mas eu não vejo vantagem, Joca, na gente não colocar 7 ou 15 dias, porque realmente a Renova não entregar em 7 dias, o que a gente pode fazer a respeito, a não ser nada? Então... Assim, eu queria lembrar que 15 dias é o ciclo. Nós precisamos dessa informação antes do ciclo, 7 dias antes do ciclo, para podermos colocar a questão do ciclo. Então, eu acho que tem que ser 7 dias mesmo. A Fundação Renova tem uma equipe grande, pode sim fazer esse razoado aí em 15 dias, em 7 dias. Não é um arrazoado, pelo que eu estou entendendo, né, Gilberto? Eu acho que a demanda do Júnior vai além de um arrazoado, né? Não é isso, pelo que eu entendi, certo, Júnior? Você gostaria de ver esses problemas de maneira detalhada. Exatamente. Não é um arrazoado, não. Só rapidinho, o que eu estou percebendo é verdade, e aí eu estou fazendo uma inferência. Eu acho que vocês, lá no sistema organizacional de vocês já tem isso tudo levantado. Quer dizer, então, eu acho que vocês já devem ter isso elaborado. Para chegar ao ponto da questão da... Temos isso conhecido, não preparado para ser apresentado. Não, mas como uma rescisão contratual, né? Imotivada, mas você veio aqui, vocês vieram... Eu sei que é imotivada, o Renato, tranquilamente, tá? Não estou discutindo isso, não. Só que é o que eu falei, quando você vem para uma reunião dessa, já acompanhado da assessoria jurídica, né? A gente tem que vir em toda a CTBio, Júnior. A assessoria jurídica está presente. Eu sei, não vou... gente, espera aí, gente, olha só. São Vamos votar. São 1h20 da tarde. Renato... Ô, Fred, pode deixar 7. A gente vai tentar atender, tá bem? Obrigado. A gente tenta atender, obrigado, tá bom? Muito obrigado. Mas eu estou entendendo, Júnior, que não é um arrazoado, certo? É uma coisa mais complexa que você sempre tem, né? Que vocês já devem ter, né? Já deve ter consolidado. Não é um arrazoado, né? Você já deve... E a CTBio precisa entender por que a Fundação Renova está propondo interromper o maior programa de monitoramento que está na nossa alçada. E quais são as formas que a Fundação Renova está entendendo que vão ser utilizadas para garantir que a continuidade seja mantida. É isso aí. Tá tudo bem. Não, tá tudo bem. A gente vai tentar atender, tá bom? Eu não quero polemizar isso, não, gente. Então, o prazo é 7 dias, né? E existe um prejuízo, né? Entre os que defenderam a continuidade da rescisão do TR4, a Fundação Renova é das entidades que defendeu a continuidade. Então, até para isso, esse prazo corre, né? Se for 15 dias, vai ficar 15 dias suspenso. Só estou manifestando a dificuldade de atendimento. Tá? 7 dias menos. Ok, então vamos manter em 7 dias, tentar cumprir. Se vê que não dá no 7, faz uma justificativa e a gente vai seguindo. Independente dessa resposta da Renova, Vinícius, a nossa apresentação ao CIF. Né? A gente apresentar ao CIF o seu encaminhamento de pedir para o CIF se envolver nessa reconsideração, nessa garantia, não depende necessariamente dessa documentação da Renova. Então, o Joca já se ofereceu aí, trabalhando nessa nota, né? Talvez, como a gente tem pauta do CIF, a nota técnica da 165 já é pauta do CIF, talvez a gente possa até,
né, não assim para construir ainda uma deliberação, mas já tratar desse assunto no CIF, né, se tiver algum arrazoado aí para apresentar lá. Eu tenho mais Ok, uma dúvida, pessoal? Fred. Mais uma dúvida sobre as reuniões temáticas. Não ficou claro para mim a condução. Então, a condução das reuniões temáticas estão aí sob a liderança do Joca e do Vinícius, tem um calendário... Não, eles paralisaram, eles adiaram. Eu queria saber qual vai ser a condução daqui para frente. Foi adiado. Joca, diga aí. Eu já sugeri numa das falas que a gente continue com essa discussão técnica, de forma que a gente até consiga, nessas discussões, já ter um entendimento de quais são as falhas que a Fundação Renova vem apontando no momento que discutimos os estudos, fazemos o update das informações do relatório semestral junto com o anual e evoluirmos tecnicamente, já que a FEST ainda tem que prestar contas dessas questões para a Renova, e a gente não perder essa oportunidade da discussão técnica, enquanto a outra questão aí jurídica, o que seja, siga num paralelo. Então, a minha sugestão seria o que estaria previsto para amanhã, jogarmos mais uma semana e as outras duas para outra semana seguinte. Tá bem, a gente vai, então, responder em cima do último e-mail que você encaminhou com esse novo cronograma, com essa sugestão de novo cronograma. Agora, a gente teve que adiar também, Renata, porque a gente trocou e-mail, foi uma troca de e-mails interna do grupo que estava trabalhando isso. Os membros da CCBio, eles não foram convocados para a reunião. As pessoas que analisaram o relatório todo estão envolvidos na análise do PMBA, então N pessoas do ICMBio, do IEMA, do Ministério Público, do IBAMA, eles não foram convocados. Então, exatamente, eu ia comentar isso. Mas essa convocação, só para eu entender a governança, essa convocação é de vocês, né? É nossa, tá? Okay. Por isso que teria que adiar de qualquer forma. Então, acho que continua, mas nós teremos que convocar oficialmente. Aquela reunião foi interna nossa, entre eu, você, Joca. Tá? Vinícius, a convocação não avançou porque no dia seguinte da reunião a gente tomou o susto de saber da situação, né? Exatamente. Então, estamos agora reavaliando, todos, por princípio, todos concordamos a necessidade do debate técnico continuar e vamos aproveitar, então, esse mês aí que a rede ainda tem produtos a entregar, o fornecedor, como diz a turma, tem coisas para entregar, e a gente vai tentar se aproveitar desse momento para avançar tecnicamente. Eu só queria manifestar, né, uma última manifestação da Laila, por favor. Ei, pessoal, obrigada. Eu só gostaria de saber se eu posso desagendar a reunião de amanhã, porque a gente já tinha pré-agendado, né, o início dessas reuniões temáticas, e para a gente é importante saber se existe a possibilidade de ela ainda ser realizada amanhã, ou eu posso retirar? Não, já está cancelada, Laila, já foi esclarecido isso. Desde ontem também, mandei e-mail ontem para vocês, já pedindo pendência até hoje para a gente tomar a decisão junto. Obrigada. Já foi esclarecido. E eu não entendo só porque, né, a gente suspende o TR4, mas e também ficou a fala do Joca de que a Fundação Dom Cabral seria retirada do processo. A gente precisa ter clareza se haverá esse tipo de interferência, porque seria mais um contrato rescindido. Tá bem? Bom, então, assim, a decisão é de suspender o TR4 até a gente poder fazer nem é suspender o TR4, é suspender o processo de revisão do TR4, né, diante dessa rescisão, e agora nós tomamos uma decisão que isso vai ser deliberado, não é consenso dentro da CTB. Nós vamos ter que esperar, não tem como tomar essa decisão agora, né? Então, nós vamos esperar essa devolutiva da Renova. Eu vou encaminhar o ofício, mas vai ser com esse texto que eu li aqui exatamente, e vamos aguardar a devolutiva e vamos fazer uma reunião interna e deliberar sobre isso, se vamos continuar, se não vamos, se vai ter que rescindir outro contrato ou não. Isso ainda não tem como a gente dizer como vai ser qual vai ser o próximo passo, né? Depende muito, eu acho, dessa garantia dos estudos, como isso vai estar, né? Porque quem defende a suspensão do processo de revisão do TR4 é pela insegurança que vai ter pesquisa em campo, né? Então, se isso estiver garantido de alguma forma, né, isso pode
minimizar esse problema. Mas isso ainda não dá para definir agora. E, por favor, é interessante avaliar também, Fred, a interferência em quem executará isso, né? Como foi colocado pelo Joca. Por favor, nessa deliberação do TR4. Sim, certamente. Ok, obrigada. Ô Fred, eu só queria chamar a atenção aqui que o Emerson comentou que pudesse considerar os comentários do YouTube na ata, e eu acho que é uma ótima ideia, pegar aqueles comentários que foram colocados ali e fazer um anexo da ata. Eu acho que é possível, Bruna, pegar os comentários do YouTube como anexo à ata. Eu nem li os comentários do YouTube, nem sei do que se trata, mas enquanto registro, acho que é válido, né? Os comentários das manifestações do YouTube enquanto anexo de ata, até para mostrar que a reunião foi bastante acompanhada, não vejo nenhum problema. É possível, Bruna? Fred, eu confesso que eu vou ter que verificar se eu consigo acesso aos comentários. A gente tem o link, né, que a gente consegue acessar a gravação da reunião, mas eu vou ter que verificar porque realmente é algo novo. Nunca aconteceu essa questão dos comentários do YouTube. Mas a gente pode tentar, sim, e conseguindo, a gente inclui. Bruna, então, eu acho que a gente pode, só por um resguardo, tirar um print dos comentários, colocar como anexo, como imagem de anexo. Vamos deixar, a decisão é incluir os comentários, se for possível tecnicamente. Se for possível tecnicamente, aí vai ver a melhor forma de fazer isso. Ok, pessoal? Porque se não conseguir colocar na ata, como anexo. Não é como anexo, de qualquer jeito é anexo. É um anexo à ata. Independente, não vai ser dentro da ata, é um anexo. Segue em anexo à ata os comentários da reunião no YouTube. Tá ok. Mais alguma coisa? Pessoas? Eu fiquei sem vídeo aqui porque minha internet ficou ruim demais. Podemos encerrar, pessoal? Alguém quer mais alguma manifestação? Por nós aqui do EMA, podemos encerrar. Então, gente, não tendo mais, eu agradeço a presença de todos e dou por encerrada a 12ª reunião extraordinária da CTB. Muito obrigado, participação excelente e seguimos. Abraço aí a todos. Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde gente. Obrigado a todos, a todos aí, gente. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.